Eu pensei numa frase pra começar esse episódio, mas... Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viadagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pod Gay. Ai, que mecanismo. Não acredito. Não. O Lucas chocado, gente, com a introdução desse episódio. Eu demorei 30 segundos pra entender e quando eu entendi, não queria entender. Ai. Bom. Olá, né? Oi, tudo bem, gente? Como é que você tá? Como é que você tá, amigo? Eu tô bem. Assim, tô boa. Pra tá bem precisa melhorar. Pra tá bem precisa melhorar um pouquinho. Cansado, estou exausto. Contexto entendo. Brasil, piadas ruins que eu tenho que ouvir. Então, quer dizer, são muitas coisas que fazem com que seja difícil a vida. Mas e você, como é que você tá? Olha, eu ia dizer que eu tô bem, mas eu acho que não. Mas eu tenho que dizer sim, que é pra gerar uma energia boa, né? Psicologia, uhul! Ah, eu tô bem. Quer dizer, dentro dos limites e de todos os privilégios que eu tenho, acho que eu tô bem. Agora, eu podia estar muito melhor, claro, né? Quem não aqui, né? Quem não podia estar melhor? Enfim. Eu sei uma pessoa que poderia estar, É. que não poderia estar melhor. Quem? Qualquer pessoa rica, privilegiada nesse país, que não tenha que lidar com gays, que não tenha que lidar com homossexualidade. Brincando, galera, amo vocês. Nossa, eu por um instante achei que tu tinhas um nome específico na cabeça, mas tudo bem. Olha só, vamos começar esse episódio porque das 10 mensagens que eu recebo de gays me sugerindo temas pro Pod Gay, 13 são pedindo pra gente falar sobre ghosting. E não é à toa, né? E vamos falar sobre isso. Vai ser um episódio inteirinho pra gente falar sobre ghosting e prometemos que não vamos dar ghosts em vocês nesse episódio. Só no começo, mas aí já passou. Me fala, antes de mais nada, como que é a tua relação com ghosting? Nossa, pensa uma pessoa que ghosteava os outros. Dava ghosting. Não tem, bem não tem carinha mesmo, vou negar. mesmo. Mas tem. hoje eu... até que eu não... pra ser sincero, relacionar hoje não é um negócio que eu tô fazendo muito, né? Não é tipo, falar que eu tô relacionando... Não estou. Mas eu recebo alguns ghostingzinhos assim. Mas antes, na verdade, de eu saber o que precisa ser considerado ghosting, é um negócio que eu queria discutir com você, sabia? Eram o que especificamente pode ser considerado então. ghosting, porque existem algumas coisas particulares na minha vida que eu fico, será que isso foi um ghosting ou será que não foi? Tá ficando muito confuso, né? Mas pra vocês entenderem melhor, acho que pra gente entender melhor, você poderia definir um pouquinho pra gente, né? O que é esse tal de ghosting que a gente fala tanto? Vamos simplificar essa história que tu já deu uma confundida na cabeça de quem tá ouvindo. Olha só. Ghosting vem de origem da palavra ghost, que significa fantasma em inglês. Olha, americano ele. E ghosting é uma... sou do americanizado. Ghosting também é uma expressão utilizada para dar o gelo. Ghosting nada mais é do que ignorar uma pessoa e não responder às tentativas de comunicação de alguém sem dar qualquer tipo de justificativa. É aquela pessoa que simplesmente para de te responder e não te responde, simplesmente porque ela não responde. Não te explica se aconteceu alguma coisa, não justifica se tem algo de errado, não fala nada. Simplesmente te deixa lá falando sozinho e te dá ghosting. Então, para você que estava em dúvida sobre isso, falaremos disso hoje, tá? Por que que os gays não respondem as mensagens? Eu posso dar a resposta agora. Eu posso. Agora. Porque eu estou preocupado fazendo a chuca, porque demanda tempo
E aí você tem que ficar respondendo as pessoas, enquanto isso é muito complicado, né? É verdade, mas ninguém faz chuca por Ô, 5 Jonah, dias, mas antes de né? você continuar, Ou o que eu ia te anos. perguntar era, se, por exemplo, uma pessoa que você tá se envolvendo, eu quero saber se isso você considera como ghosting. Por que eu considero? Se uma pessoa que você tá se envolvendo, ela simplesmente vira da noite pro dia, acorda no outro dia e fala, não estou mais afim, te manda uma mensagem pontual e some, né? Ela te dá uma explicação. Só que você entende que você não entendeu o porquê do comportamento, né? Se ela simplesmente se foi, você considera isso Uhum. ghosting também? Eu considero isso uma filha da putagem, uma baita de uma sacanagem. Acho que não é nem ghosting, é uma outra categoria. É cretinice o nome disso. É, 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 é irresponsabilidade, é falta de empatia, falta de consideração, de respeito, sabe? Tá numa outra categoria. Pensa assim, olha só. Se eu tô num relacionamento com uma pessoa, nós vamos construindo um vínculo. Se constrói uma história. Há um envolvimento. Independentemente se há um envolvimento bom ou ruim, não interessa, mas há uma história aqui. Então, quando alguém simplesmente termina um relacionamento, manda uma mensagem, ou seja, nem faz pessoalmente, termina por uma mensagem de texto, com um ponto final, onde não me explica, não me dá justificativa nenhuma, simplesmente me bloqueia e some, acho que é um nível acima de ghosting, sabe? O que que eu represento na história para uma pessoa dessa, gente? Poxa vida. Você acha pior do que o ghosting? Eu acho. Eu não gosto da definição pior ou melhor, assim, mas eu acho muito mais agressivo e violento, Eu com também acho que certeza. tem Porque no emocional envolvido, ghosting. né? Porque no ghosting não necessariamente eu tenho um vínculo com a pessoa. Sabe? O ghosting às vezes pode ser de trabalho. Às vezes pode ser eu mandei mensagem pra alguém e a pessoa não me respondeu e simplesmente tacou foda-se. Agora, quando há uma relação, daí eu acho que vai mais, sabe? Eu acho que já caracteriza quase uma violência de comunicação. Porque é isso, tipo, como assim a gente termina e você não vai me dar nem espaço pra eu te perguntar e entender o que aconteceu, né? Ou melhor, não há uma relação, né? Simplesmente a pessoa decidiu sozinha. E é isso, se ele decide sozinho, me bloqueia e some, isso não é ghosting. O nome disso é imaturidade, ignorância. Eu considero, Nossa, eu eu não estava considero um esperando por essa semi-ghosting. pergunta. Eu considero um semi-ghosting. Porque acho que pode ter sei lá, uma implicação emocional que é muito parecida com a do ghosting, sabe? Então, Uhum. não sei, acho isso complicado também. Mas enfim, É. Agora eu entendi. Não, faz sentido. A gente nunca sabe o porquê, o que tá por trás disso, né? Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo do episódio. Mas, para todos os efeitos, eu acho que eu condenaria, tipo, esse tipo de coisa. Se a gente tem um relacionamento e simplesmente tu bloqueia e some, eu acharia estranho, assim, tipo, eu tô namorando, tô tendo um tipo de relação com uma pessoa, ela simplesmente me bloqueia do WhatsApp e manda uma mensagem tosca e você some. já levou? Você já levou ghosting, Oi? Jonah, falando nisso? Meu Deus, mais do que eu queria. E já fui rei do ghost também, gente. Sinto informar, desculpa. Você tem cara mesmo. Acontece. Você fala de mim, mas você também tem cara. Eu tenho. Eu tenho mesmo, gente. E é muita coisa, porque. Vamos entrar nesse tópico, que é o que que caracteriza o ghosting, Bora. afinal, né? Acho que tem alguns elementos pra gente pensar. Primeiro, qual é o teor da comunicação? Por que que a gente está conversando para começo de história? Sabe, tipo, hoje em dia nós temos uma grande facilidade de comunicação que são as redes sociais, mas que ao mesmo tempo viram um problema. Porque essa coisa de podemos conversar com as outras pessoas de forma instantânea
também vai nos moldando dentro de um determinado tipo de tempo, um tempo entre aspas aqui, tá? Sobre como as comunicações devem acontecer. Hoje em dia tem gente que se manda uma mensagem e não recebe o retorno em menos de 24 horas, enlouquece. E, gente, não acho que ninguém seja obrigado a ficar no WhatsApp o dia inteiro respondendo mensagem de todo mundo, tá? Para com isso. Eu sempre digo para as pessoas, se for uma situação de emergência, de urgência, é para ligar para o corpo de bombeiros, para a polícia ou para o SAMU, não é para mim. Senti uma firmeza. Fiquei revoltado aqui. Mas não é. É porque eu acho legal. Às vezes a gente tem muita gente que pode olhar isso e tratar o ghosting como se fosse ignorando essa questão de como as mensagens e como que nós nos comunicamos no presente, sabe? E não necessariamente. Agora, voltando, né? O que caracteriza o ghosting? Primeiro, o teor da comunicação, por que nós estamos conversando. E depois, qual é o tipo de mensagem que foi se mandada por último? Com frequência, quando a gente fala de ghosting, nós falamos de alguém que faz uma pergunta que demanda algo para outra pessoa e não tem retorno. Então, eu fui perguntar para alguém alguma coisa, eu fui pedir alguma informação, fui contar algo importante, fui falar, fui perguntar, enfim, e simplesmente a pessoa cagou. Nem aí. Tás em silêncio. Tás me dando gosto nesse episódio. Você entendeu o conceito? É que, na verdade, eu tava pensando aqui numa coisa. Eu tô cheio de questionamentos, na verdade. Hoje você tá todo questionador, é que assim, manda. Se você, por exemplo, tá lá com a pessoa e aí você tá conversando, mas aí você começa a perceber que você não tá afim da pessoa. E aí você começa a dar um gelo nela, vai dando gelo. E essa pessoa continua insistindo mesmo assim. Aí você chega num ponto em que você tem que falar, olha, não tô afim. Isso eu tô falando de pessoas que não têm um relacionamento sério, sabe? Alguém que tá... duas pessoas que estão se conhecendo. E aí, quando você fala pra pessoa que você não tá afim, a pessoa continua insistindo, mas aí você não responde, você caracterizaria isso como um ghost? Uma boa pergunta. Acho que sim. E vou te explicar por quê, tá? Primeiro, se eu tô conversando com alguém que eu não estou interessado e a pessoa continua, acho que eu preciso dar um limite claro pra ela de que eu não tô interessado. E perceba que tu me disse, eu vou dando gelo, ou seja, eu vou dando vários mini ghosts na pessoa pra ver se ela perde o interesse. Na verdade, o que acontece é que ela vai ficando cada vez mais ansiosa e vai insistindo mais para poder ter uma confirmação. E mesmo quando tem uma confirmação de que não quer, e aí acontece... Mas que não quer que não quer uma relação, que não quer mais ter contato at all, de maneira geral. Você consideraria? Mas isso foi dito pra pessoa, tipo, olha só, não tenho interesse de ter um relacionamento e eu também não quero continuar conversando contigo, tá bem? Isso é que eu tô pensando numa situação específica, né? Eu tô pensando em situações. Tá, vamos pensar que... tá me contando aí de um boy que tava conversando agora. Esse é pra você, Rafael. Essa é pra você, Rafael. Conta a tua história. Não, é o seguinte. Não tem nada a ver comigo, não. É porque eu fico pensando, porque muitas vezes a gente dá sinais, às vezes por querer, sem querer, a gente vai dando sinais de gelo ou de que a gente quer, enfim. Isso, a gente toma muitas atitudes inconscientes. E tá, isso não é... outra pessoa não é obrigada a interpretar o que a gente fica falando, o que a gente fica fazendo. Mas se a pessoa fica
insistindo, mesmo que você fale pra ela, olha aqui, eu não estou a fim de ter alguma coisa séria, não estou a fim de continuar conversando com você. A pessoa continua insistindo e aí você não responde mais. Isso é um ghosting? Eu considero que não. Eu considero que sim. E é aqui que a gente termina o podcast. Não, eu vou te falar por quê. Por quê? Porque olha só, se a pessoa fica insistindo numa comunicação e eu não tenho interesse, eu preciso colocar limites. O primeiro limite é o diálogo. Uhum. Eu converso. Se a pessoa continua insistindo, eu posso colocar um limite de uma forma mais séria e falar, olha só, a gente já conversou sobre, eu já te falei antes que eu não tenho interesse, eu lamento muito, mas eu vou te pedir para não me mandar mais mensagens, porque eu não tenho interesse de continuar essa conversa e eu tô ocupado, eu tenho outras coisas para fazer, não tô disponível nesse momento para isso. Se a pessoa continua insistindo, eu posso muito bem virar e falar para ela, olha só, eu já tentei me comunicar contigo várias vezes e te dizer que não tá dando. Então, eu te aviso aqui agora que eu vou bloquear e eu não quero mais manter contato contigo. Eu entendo, mas eu acho que da primeira vez que você fala e deixa claro, aí eu já não consideraria ghosting. Não acho que tenha responsabilidade, entendeu? Tipo, principalmente quando você tá se conhecendo a pessoa. É que, nós estamos falando de uma situação hipotética, né, amigo? Porque, na minha experiência, normalmente quando as pessoas dizem que comunicaram algo a primeira vez, não saiu exatamente o que elas esperavam comunicar. Entendi. Não, mas eu falo assim, quando a pessoa é direta mesmo, sabe? Eu pergunto isso porque é uma coisa que acontece bastante. E eu vejo acontecer muito mesmo. Fala assim, até na vida pessoal, entre amigos, etc. Com certeza já aconteceu comigo também. E, sabe, de você falar pra pessoa e ela não entendeu, não querer entender, enfim. E aí, será que isso é um ghosting? E aí, eu não sei. Eu acho que, realmente depende muito da forma como você fala. Bom, Mas e do que é dito. você sabe o que você tá falando agora, a gente tá discutindo, eu tô aqui pensando e parece que faz sentido mesmo, assim, ó. Porque se eu comunico pra outra pessoa que eu não tenho mais interesse e falo beijo, tchau, e ela continua tentando puxar papo, depende do... Aí é que tá, depende do teor da conversa, sabe? Tipo, se a pessoa ficar simplesmente me provocando e me mandando mensagem, ai, bom dia, como é que você tá? Eu falo, tipo, vá merda, sabe? Eu já falei que eu não quero nada. Agora, se a pessoa procura papo pra conversar, pra tentar entender o que aconteceu, se tem algo específico com ela, eu acho que não responder, aí é dar um ghosting, dar um gelo na comunicação. Percebe que tem diferença? Sim. Sim. Você que tá nos ouvindo, percebe? Faz sentido pra você? Se faz sentido, já compartilha essa história agora, já manda pra aquele boy que te deu ghosting. Ou que você acha que te deu ghosting. E compartilhem e falem a opinião de vocês, se vocês são... se vocês concordam que o ghosting, ele pode ser ghosting, ou ele é só ghosting quando você não fala nada, ou ele pode ser ghosting também quando é uma comunicação que talvez não seja tão clara também. Comentem, compartilhem e comentem isso com a gente, porque realmente é algo que eu gostaria de saber das pessoas. Eu também. Entendeu? Eu também. Joga lá no Podgay, gente. Banda no nosso perfil, underline, arroba, underline Podgay. Já comenta, compartilha, curte, dá muito like, estoura o direct do Podgay respondendo essa pergunta, porque realmente é algo relevante. E isso já puxa pro próximo tópico, Lucas, que é: por que as pessoas dão ghosting? Nossa, isso é puxar uma caixa de Pandora, né? Porque, eita, meu Deus. Calma que o episódio tem tempo limitado, tá? Calma aí, não empolga. Pode passar também. Mas eu vejo muitos motivos. Eu vou falar um que não é o mais óbvio, mas que eu tô com vontade de falar há muito tempo, porque é um assunto que eu venho percebendo. Fala, bota. Habla, amigo, habla. Eu acho que existe hoje uma capacidade de se relacionar com pessoas e de conhecer pessoas que é muito além do que a gente consegue lidar.
existe uma possibilidade, não uma capacidade, existe uma possibilidade, né? Porque eu sempre falo isso para os meus pacientes, venho falando em live, stories, porque quando a gente não tinha internet, não, porque eu sou da época, eu sou Gen Z, entendeu? Eu sou recente, só cresci no mundo com internet. Mas vocês, tô brincando. Mas quando não tinha internet, as pessoas não se conheciam tanto assim. Você não tinha tanta possibilidade para conhecer pessoas de diferentes contextos, diferentes grupos, diferentes lugares, fisicamente falando, tudo. Não existia. E aí agora, hoje existe uma possibilidade de conhecer pessoas completamente aleatórias, que não estão no seu grupo, que não conhecem pessoas que você conhece, que estão em outros países. Então, somado ao fato de que a gente não vai dar certo com a maioria das pessoas na vida, porque... Enfim, dar certo com alguém, seja pra amizade, seja pra relacionamento, seja pra sexo, é mais difícil mesmo, né? Porque cada um tem seu gosto, tem que bater o gosto, tem que bater tanta coisa pra gente, né? Deixar alguém entrar na nossa vida. E o Jonathan tá usando o ilícitos aqui no meio da gravação, gente, não acredito. Ai, gente, desculpa, meu nariz estava trancado, eu precisava soltar para poder continuar. Entendi. Foi mal. Continuando, depois do uso de ilícitos, eu acredito que quando a gente tem mais acesso na verdade é meio óbvio, né? Quando a gente tem mais acesso a pessoas, levando em consideração de que a gente vai dar errado com a maioria das pessoas, então a gente vai ter muito mais situações que deram, entre aspas, errado, certo? E aí a gente não vai conseguir lidar com isso de uma boa maneira, porque a gente vai sentir muita rejeição, ou a gente não vai conseguir também ficar rejeitando as pessoas ou mantendo uma comunicação com alguém. Então eu acho que tem esse ponto que, assim, acontece muito hoje em dia por causa da internet mesmo, né? Pelas possibilidades. E, assim, eu poderia falar coisas mais óbvias? Poderia. Mas eu quis trazer esse assunto porque eu acho que é válido, porque as pessoas hoje estão muito desiludidas com relacionamentos. Mas, gente, é óbvio que você vai levar muito mais rejeição se você conversa com pessoas com pessoas que são muito diferentes. Porque você vai dar match com alguém, você dá match com a foto dela, mas você não sabe que grupo que ela pertence, os valores que ela carrega. Então, assim, aí quando você conhece, dá pau mesmo. É mais difícil, né? Não é? Eu concordo. Aham. A gente precisa lembrar que antigamente, né? 15, 20 anos atrás, nós conversávamos muito mais pessoalmente do que virtualmente. Os encontros, eles aconteciam presencialmente. E é difícil dar ghost em alguém presencialmente, né? O ghost, na verdade, é mais uma expressão dessa geração tecnológica, onde a gente pode se comunicar à distância, e há essa barreira, né, que é o celular, que é a plataforma por onde eu me comunico, que às vezes não necessariamente eu vou olhar na hora. Eu posso te mandar uma mensagem agora, desligar meu celular e passar 5 dias offline e te responder daqui a um mês. Ou bloquear e não existir. Ou bloquear e fingir que não Agora na vida real fica meio difícil. Olha a pessoa, você sai correndo, como é que é o ghost da vida real? Você olha a pessoa e corre assim pro lado oposto. Sabe que eu acho que o ghosting ele é bem comum nas famílias? Fale mais sobre. Sabe como? Negligenciando a comunicação. Sabe quando você era criança, alguém com certeza vai se identificar, você vai fazer alguma coisa de errado e daí os pais ou adultos ao seu redor, ao invés de te falar e comunicar de forma aberta que não gostaram, que ficaram tristes, ficavam dando gelo, dava um voto de silenciamento, afabava, te deixava ali falando sozinho, né? Isso eu considero um ghost também. Agora você me colocou um negócio na minha cabeça. Isso foi na cabeça, então tá tudo certo. Eita, o que é isso? Eu sou evangélica. Não. Então por que tu tá salivando? Ai, para. Deixa em off. Se você tá falando agora de família, pera pra se organizar, porque me veio tô com epifania aqui. Eita, meu Deus, teve um insight aqui agora. Eu vou ter que parar a gravação desse episódio pra te fazer um acolhimento, amigo. Vai, sim. Tem tanta coisa. É que é o seguinte, você tá falando de família, eu pensei, cara, a gente muitas vezes acaba dando ghosting, aprendendo e absorvendo o ghosting da família, muitas vezes pela orientação sexual, sabia?
Porque a gente não comunica quem a gente não consegue ter uma comunicação boa com a família, ou eles também não acabam ignorando a nossa existência, expulsando a gente de casa, né? E se a gente aprende isso desde o início da nossa vida, se é algo tão recorrente, será que talvez por isso seja um comportamento bem comum entre nós gays, o ghosting, porque é um repertório comportamental bem reforçado entre nós, que vem lá da família? Sim. Será que pode ser isso? Acho que é um bom indicativo, sabia? Não tinha pensado sobre. E o meu... Nossa. Pesquisadores da USP, vamos lá. É um bom ponto. Vamos pesquisar. Pesquisem por mim. Anitta, faz alguma coisa. Pesquisem por mim. Eu acho que no caso da comunidade, tem um ponto bem importante que é o seguinte. Ninguém dá ghosting pra notícia boa. Vamos combinar aí. Comece por aí. Normalmente, ghosting fala de situações de sofrimento. Falam de situações de conversas difíceis, onde a pessoa precisa se expor de alguma maneira, onde a pessoa precisa se posicionar. Eu pergunto pra ela, ela precisa me responder a algo. Às vezes, o conteúdo tem a ver com uma certa cobrança, uma exigência. Quando é de trabalho, por exemplo, tem algo que a pessoa precisa fazer, que ela precisa entregar. Então, quando a gente fala de ghosting, normalmente nós estamos falando de situações que trazem algum tipo de sofrimento para a pessoa. Ou vergonha, ou tristeza, ou frustração, ou raiva. Então, acho importante pensar nisso, porque quando a gente olha o ghosting dentro da comunidade, vamos pensar o seguinte. Todos esses temas, vergonha, culpa, raiva, medo, frustração, tocam numa coisa importantíssima, que é a autoestima. Pessoas que têm uma autoestima elevada conseguem lidar com situações de rejeição, de vergonha, de culpa, muito melhor do que pessoas que têm uma autoestima baixa. E quando a gente para pensar dentro da comunidade LGBT+, mas a comunidade gay em específico, nós já falamos aqui várias vezes de como crescemos dentro de uma sociedade que pune qualquer expressão de autenticidade de pessoas não normativas. E expressar, ou melhor, e punir qualquer expressão de autenticidade é também punir a forma como expressamos os nossos sentimentos. Sabe? Nós crescemos tanto ouvindo que chorar não é coisa para homem, por exemplo. Quantos gays você já viu hoje chorando? Olha ao seu redor, quantos amigos gays seus você já viu chorando? Já viu rindo, já viu transando, já viu se drogando, já viu até babando, mas agora chorar é algo muito restrito. Sabe, quantas vezes você já viu um amigo conseguindo falar que ficou incomodado com alguma coisa sem surtar de raiva? Percebe que a homofobia ela impacta também a forma como regulamos a nossa vida emocional. E eu acho que talvez por isso o ghosting aqui seja algo tão forte. Não porque gays são cretinos, mas porque falar sobre assuntos que envolvam rejeição, que envolvam vergonha, dentro de uma comunidade que já sofre isso existencialmente, pode ser bem difícil. Sabe? É muito constrangedor e pode ser muito difícil virar para um outro boy e falar na cara dele que eu tô rejeitando ele porque eu não acho ele atraente. É simplesmente mais fácil ignorar. E até porque a rejeição ela é tão presenciada, tão forte, que as pessoas entendem que o falar um não vai ser uma rejeição muito grande. O falar, dar um fim a um ciclo é algo muito intenso. O que não precisa ser. Porque pode ser, naquele momento, desconfortável, ruim para alguém, não sei, dar um não ou falar o que você está sentindo e terminar o ciclo. Mas podem ter consequências boas, sabe? Vocês não arrastaram isso por um tempo
ao ponto de machucarem um ao outro, ou estão terminando com uma relação que machuca, ou você simplesmente está sendo sincero, enfim. O fato é que o não, ele não precisa, ou o fim de um ciclo, ele não precisa ser algo que é necessariamente negativo e ruim. A gente associa isso, né? E eu acho que principalmente, justamente por isso que você falou, né? A gente vivencia demais isso tudo, todos esses sentimentos de maneira tão intensa pela nossa sexualidade. E a gente tem tanta dificuldade em ter autoestima e dificuldade em enfrentar esses sentimentos, por menor que sejam eles, que tudo vira algo muito grande, tudo vira algo muito expansivo, sabe? Lidar como pequena. Falar um não, falar uma. Olha, não tô afim agora, pode ser algo muito mais intenso para nós, justamente pela essa má relação com a rejeição, com o não, com a parte negativa, com a autoestima, do que para as outras pessoas no geral. Então, acho que tem muito disso também, sabe? Acho que essas pequenas coisinhas, elas são muito grandes para nós. Só que acho importante a gente começar a desassociar. Desassociar que o fim de um ciclo é algo negativo, desassociar que um não também é negativo. A gente precisa ter essa capacidade de dominar a nossa vida, de dominar esses sentimentos também, porque eles fazem parte da vida, né? E não precisam ser, a gente não precisa encarar eles como algo muito intenso. E eu acho importante a gente ter isso, sabe, no nosso radar. Desassociar esses sentimentos. Porque é óbvio que lidar com situações de conflito, situações difíceis, é um desafio para qualquer pessoa. E me parece que quando a gente fala de rejeição aqui, Lucas, quando a gente fala de situações onde eu preciso me expor e botar um limite e potencialmente frustrar outra pessoa, é algo que é bastante custoso para nós. Nós sentimos, gays sentem muita culpa. É isso assim, ó, o nosso processo histórico de homofobia internalizada, nos faz sentir culpa ao colocar limite e frustrar as outras pessoas. Porque é isso, nós estamos tão acostumados a ceder os nossos próprios limites, porque as outras pessoas ultrapassam o tempo inteiro, que quando a gente se vê numa posição inversa, de nós tendo que colocar limite numa outra pessoa, seja lá por qual motivo for, é uma coisa desconfortável. E aí sim, né? A ideia de eu simplesmente ignorar a pessoa e deixar ela lá sozinha no WhatsApp parece muito mais fácil. Agora, não acho que que a homofobia internalizada, a autoestima, sejam os únicos elementos aqui. Acho que tem vários outros pontos que ajudam a explicar o ghosting e que a gente precisa falar também. Um deles, por exemplo, é o fato de que existem pessoas que são neurodivergentes. Tem pessoas, por exemplo, com déficit de atenção que esquecem que receberam uma mensagem. Lê a mensagem, esquece de responder. E daí, às vezes, recebe tantas mensagens que acaba passando batido. Eu, por exemplo, muitas vezes acabava cometendo ghosting, sou tido pelos meus amigos como o rei do ghosting por isso. Porque eu ficava tão empolgado, tipo, atrapalhado, ocupado, que eu falava, tipo, eu vi a mensagem aqui, depois eu respondo. Mas às vezes o depois eu respondo, se passava 2 semanas eu tinha esquecido. E não é que eu tinha feito, tipo, eu quis dar ghosting na outra pessoa e fui torturando e dando silenciamento. Simplesmente não lembrei. Então, a gente tem que pensar nisso também, que quando somos vítimas, né, vítimas é ótimo, vítimas de ghosting, muito provavelmente a primeira resposta que nós vamos ter é de rejeição, né, de que fui ignorado, fui abandonado, e isso dita muito sobre a forma como vamos lidar com o ghosting. Não, talvez você não tenha sido ignorado, talvez a pessoa só esteja, tipo, super ocupada, super atarefada e não viu tua mensagem.
Sabe outra coisa? Ah, eu amo que o John, ele percebe quando eu quero falar, quando tá vindo um pensamento, ele já para, assim, pra me dar uma abertura. Uhum. Conexões. Sabe outra coisa que eu pensei? Existem pessoas que dão ghost, não necessariamente só em... Acho que não tanto em relacionamento, mas quando em amizades, relações familiares, dão ghosting como um pedido de ajuda inconsciente, sabe? A pessoa, ela simplesmente para de responder todo mundo, ela some por dias, às vezes semanas, para ver quem que vai atrás, para chamar uma atenção, porque tem dificuldade de chamar atenção. Tem pessoas que são assim também. E quando você estava falando de outros casos, eu comecei a vir isso muito forte na minha cabeça. Né? O quanto que, na verdade, o ghosting, em muitos casos, pode ser um pedido de ajuda, sabe? Eu já vivenciei isso com uma pessoa que eu conhecia. Essa pessoa, ela simplesmente se isolou do mundo inteiro por dias, né? E desligou o celular, então não recebia mensagem, então todo mundo ficou preocupado, mobilizou todo mundo até ir à casa dela e procurar ela porque ela não respondia por dias. Então, assim, e a gente descobriu que ela realmente estava numa crise depressiva muito forte. Então, assim, o quanto que isso também pode ser um pedido de ajuda, né, gente? Que a gente não pensa nisso também. Eu ia falar sobre isso, sabia? Sobre o como às vezes a gente pode estar falando de um caso de doença mental, né? Uma pessoa que está com uma crise de depressão, uma pessoa que está no meio de uma crise de ansiedade, por exemplo, no meio de um surto de dias, sabe? De um momento bem delicado e que você não sabe, sabe? Eu já tive momentos, por exemplo, essa última semana, gente, com a questão das eleições, eu simplesmente sumi da internet, do WhatsApp, eu sumi por dias, porque é tanta informação, tanta coisa acontecendo. Eu tava me sentindo tão ansioso que o simples fato de ver uma notificação aparecendo em qualquer mídia social que fosse, já me dava um cansaço, me dava uma angústia. Por isso, assim, não é porque eu não quisesse responder as pessoas, porque eu sou um cuzão, sabe? Mau caráter, qualquer coisa do tipo. Eu simplesmente estava num momento onde eu não estava dando conta. E a gente precisa entender isso também, assim. As pessoas não precisam, não devem e às vezes não vão dar conta de estar disponível o tempo inteiro. Então, tem esse outro lado do ghosting, sabe? Às vezes, nem tudo é sobre a pessoa que está sendo ignorada, sabe? Nem tudo é sobre você. Às vezes é sobre o outro que está passando por um momento difícil também. O que não justifica, tá? Não tô passando a mão na cabeça e dizendo que tá certo. Acho que é também uma falta de educação muitas vezes, mas não é mau caratismo, E até assim. melhor a gente Eu acho enxergar que isso. a pessoa não dá Porque se a gente ficar conta. enxergando só como uma rejeição, É, também fica ruim pra gente, né? Tipo, nossa. E a pessoa tem os é, motivos dela pra agir dessa maneira. Novamente, não que seja uma justificativa, mas você entender que você não é o centro do universo das outras pessoas, isso é muito bom. Muito ruim e muito bom ao mesmo tempo, depende tudo do ponto de vista, né? Eu sempre falo. A gente acha que a gente ocupa um lugar na cabeça das pessoas que é muito grande, mas na verdade elas não estão tão aí do jeito que a gente imagina, né? E isso pode dar uma liberdade, pode dar uma angústia. Eu prefiro olhar pelo lado bom, né? Eu acho que a gente tem que olhar por esse lado. De que as pessoas não vão pensar tanto, não vão pesar tanto os nossos comportamentos, enfim. tipo... enfim. Acho que a gente pode seguir. Lacrou. Lacrei e é isso. Pronto, acabou aqui o episódio. Então, um Beijos. beijo. E Os vamos dar um próximos ghost. 10 minutos serão de silêncio. Você de ghost. Pra gente demonstrar, né, como que é um ghost. Ah! Eu acho que quem tá nos ouvindo não precisa de demonstração de ghosting, porque certamente já foi vítima alguma vez. Ah, é. Por exemplo, por exemplo, já fui muito vítima de ghosting. Sabia quando eu tava começando a minha profissão de gay? Quando eu saí do armário, eu recebia muito. Mas sabe, eu comecei a perceber também que eu me colocava em situações com pessoas nada a ver. E aí, a chance de receber um ghosting é muito grande. Não que eu colocava a culpa em mim, mas eu tenho que entender minha responsabilidade, né? Que é diferente de culpa.
E, e aí eu, sabe, tipo, e aí você olha pra trás e fica, nossa, eu me coloquei numa situação em que a pessoa deu sinais claros de que não tava afim, e mesmo assim eu fui, sabe, em situações que não tem nada a ver. Então é importante porque eu sempre falo, as pessoas geralmente dão sinais pra gente. A gente precisa captar. A gente não capta muitas das situações porque a gente não quer. Mas. Uhum, uhum. É, precisa saber, sabe, se você vai tecer, gente. Eu ia fazer um comentário agora que eu me atrapalhei no meio, eu me perdi, então eu vou fingir demência e a gente vai continuar. Olha só, Lucas, como lidar com ghosting? Cara, eu costumo sequestrar essas pessoas e obrigar elas a falarem comigo. Não sei você. Eu acredito que tirar a responsabilidade, falando sério agora, tirar a responsabilidade do que da gente perante essa situação. Não responsabilidade. Cancela, Matheus. Eu acredito que, falando sério agora, a gente tirar esse olhar de túnel que a gente tem em achar que só a gente tem problema, em achar que o problema é porque a gente tomou tal atitude, porque a gente fez isso, porque a gente fez aquilo, sabe? Começar a tentar ficar adivinhando demais. Acho que tirar essa visão e entender, tipo, ok, a pessoa estava no momento dela, não que tenha sido um ético, sei lá, o comportamento, mas enfim, é uma questão pessoal da pessoa. Sabe, tirar esse peso de você e entender o que te atraiu na pessoa, enfim, se ela realmente deu sinais e você ignorou. Isso é algo importante, né? Muito mais do que a gente levar pra gente que talvez seja o mais automático de ai meu Deus, a pessoa não gosta de mim, ela não me considera, ou é porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, lá lá lá, lá lá lá. Ficar fazendo isso não vai adiantar nada, só vai fazer com que você fique mais reforce ainda mais o lado negativo das relações e tenha menos paciência com as pessoas, e o que pode levar ao efeito dominó de você ter relações muito frágeis e ruins com as outras pessoas, seja elas pessoas com quem você vai se relacionar amorosamente ou amigavelmente, enfim. E aí entender também como que onde isso te afeta, sabe? Que às vezes você está depositando demais sua autoestima naquela pessoa, se você está sofrendo muito, você está depositando demais algum sentimento, porque quando a gente se relaciona com alguém, a gente está em busca de um sentimento que ela possa nos suprir. E eu sempre falo, ok, tudo bem isso, mas que não podemos deixar essa pessoa ser a nossa única fonte, sei lá, de segurança, de companhia. E muitas vezes o ghosting é ruim por isso, né? Porque ele fica ainda mais intenso porque a pessoa era a fonte desse sentimento e deixou de ser. Ter uma rede de apoio vai ajudar. Eu acho que o principal, que é o ghosting, ele dói muito porque o nosso cérebro ele gosta de uma finalizações, né? De fim, de entender um ciclo redondinho. E quando a gente não tem isso deixa aberta muitas possibilidades que faz a gente sofrer. E a gente não consegue saber exatamente o que fazer, porque a pessoa pode reaparecer, a gente tem essa esperança, né? Então, pra gente é muito difícil. Então, viver independentemente dessa pessoa, da resposta dessa pessoa, e saber que talvez essa pessoa, por estar dando ghost, não seja, dependendo do caso, a melhor pessoa para você se relacionar naquele momento, é muito interessante. Então, assim, viver além da relação com aquela pessoa. Novamente, seja amorosamente ou não. E dar uma conclusão pro seu cérebro, né? Não, tal pessoa provavelmente estava assim, 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 mas não é culpa minha e é isso. Eu não vou. Se ela voltar, eu vou colocar o meu limite, porque isso é algo que eu não posso viver nessa instabilidade. Se a pessoa me deu ghost é porque talvez ela não esteja no momento certo, né? Enfim. Não depender da outra pessoa para continuar vivendo e nem para ter a resposta. Acho que isso é algo muito importante. Mas e você, Jonah? O que você indica para lidar? É difícil, né? Porque, tipo, é o vazio, né? É lidar com essa falta. Então, é um desafio mesmo. O que eu posso dizer é o seguinte, complementando todas as dicas que tu deu. Encontra você uma forma de encerrar isso. Sabe?
Se tu acha que pra ti é importante bloquear outra pessoa, por exemplo, porque ela não tá te respondendo, fala, também foda-se. Faz. Eu tive um caso parecido de ghosting que aconteceu esses tempos. Eu tive o caso de um paciente que me mandou uma mensagem me cancelando uma sessão. Eu não vi a mensagem dele na hora. Foi um desses casos. Tipo, eu não vi a mensagem dele na hora, eu devo ter visto, esqueci de responder na correria. Quando chegou a semana seguinte, eu fui mandar mensagem pra ele pra começar a nossa sessão. Eu vi que eu não tinha respondido a mensagem da semana anterior. Daí eu pedi desculpas pra ele e falei, olha, aconteceu assim, assim, assado, mas estou aqui disponível. Ele não me respondeu no link da sessão. Não apareceu. E eu achei, estranho, né? Curioso. Na semana seguinte, eu chamei ele de novo, ele também não me respondeu. Na terceira semana, quando já tinha passado quase um mês desde a primeira vez que ele me mandou mensagem, eu percebi que a resposta estava óbvia para mim, né? De que ele não queria mais e de que talvez ele tivesse ficado muito incomodado com o fato de eu não ter respondido ele naquele momento. Eu pensei, bom, se um paciente passa quase um mês sem me responder, é sinal de que ele não tem pretensão de continuar o atendimento. Então, o que foi que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para ele falando, olha, eu tentei entrar em contato contigo nesse tempo, você não me respondeu, eu só fico preocupado, espero que esteja tudo bem contigo. Se tu estiver precisando de alguma coisa, tu pode vir falar comigo. Mas até tu me dar qualquer tipo de retorno, eu estou cancelando os nossos atendimentos nesse horário e vou passar o horário para uma outra pessoa. Se tu decidir voltar, a gente pode encaixar um novo momento. Nunca mais me respondeu. Depois disso, eu simplesmente desliguei a história e segui adiante. Porque se a pessoa não me retorna depois de um mês, não tem muito que eu possa fazer. E lembrando, né, eu não sou responsável pelas outras pessoas, elas não são por mim. Eu sou responsável por mim mesmo. Então, não tem muito que se seguir, sabe? Por isso que a minha dica aqui é essa, tipo, encontra você uma forma de finalizar essa história. Seja mandando uma mensagem pra pessoa e comunicando que, tipo, tu não vai mais esperar um retorno. Seja bloqueando a pessoa. Seja pedindo pra que alguém fale, mande uma mensagem pra ela. Vá visitar a pessoa. Procure uma outra rede social pra poder se comunicar com ela. Enfim, acho que as possibilidades vão depender de você, do que você tá disposto, da outra pessoa e da situação, né? Sabe um exercício que eu costumo Faz passar? sentido? Sim, sabe um exercício que eu costumo passar muito para os meus pacientes? É de escrever uma carta. Não. É de escrever uma carta falando tudo Ué. que você sente. E aí você decide o que fazer com ela. Se você deseja enviar, se você deseja queimar, se você deseja guardar, mas enfim. Desabafar tudo nessa carta. Imagina que a pessoa vai ler. Se você não for entregar para ela, e, sabe? Isso ajuda a dar um fim no ciclo. E, nossa, mas só falando outra coisa, você falou agora do seu paciente, eu lembrei que tem um paciente, inclusive recente, que me deu um ghosting. Só que ele achei um pouco assim, porque... E aí é falta de ética, né? Porque ele simplesmente não me pagou. E aí ele... Olha! E aí ele simplesmente, como é que fala? Não responde, e não respondeu mais. Assim, eu acho que tudo bem se ele quer encerrar, tipo, o ciclo, etc, etc, mas... É foda, né? Porque mexe com o trabalho das outras pessoas, com a parte financeira das outras pessoas, né? E aí, até que ponto vai o ghosting? A gente tem que tolerar o ghosting, né? Porque é isso, tá mexendo com o trabalho das outras pessoas. Aí vem o que a gente estava falando sobre como o ghost aparece na comunidade gay, né? Eu fico aqui pensando. Vai ver, ele tava, tipo, super ruim de grana. Tava passando por um momento difícil e não soube comunicar e dizer, olha, a gente vai ter que parar os atendimentos por falta de dinheiro, pipipi, pipipi, pipipi. E simplesmente interrompe e é isso, foda-se. Mas a gente não tem como saber. Esse é o problema. Então, aqui são só hipóteses. Ele pode ser uma pessoa que tá passando por um momento muito difícil ou ser um cretino. A gente vai precisar... Acompanhe aí, gente, que ao longo do tempo não vamos atualizando vocês desses babados.
Ou não? Acho que não, a gente vai levar um ghosting. Ou a gente vai dar o ghosting em vocês. Eu não vou, não. A galera que nos acompanha nos cobra. Eles vão nas caixinhas de pergunta, vão no WhatsApp, no direct do Instagram. Até e-mail. Eu já recebi contato de todas as redes sociais possíveis de pessoa. E fica numa rede assim, ó. A pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp. Daí, se eu demoro um tempo pra responder, ela me manda um direct no Instagram me dizendo que me mandou uma mensagem no WhatsApp. Daí, se eu demoro um tempo pra responder, ela me manda um e-mail dizendo que me mandou um direct. Daí eu fico... Sabe aquelas figuras do... Olha a cabeça, olha o dedo, agora olha... No final tá lá escrito, vai tomar um copo d'água. É tipo isso, assim. Eu fico, meu Deus, era pra responder uma mensagem, de repente eu tô preso dentro de um labirinto. Que não tem fim. Nas minhas próprias É um redes. ciclo que não tem fim. E tipo, ai, nossa. É isso, gente. Olha só. Vamos pro segue? Bora pro segue. Dei um match no Tinder, papo super fluiu, super gostei dele, mas quando eu falei de marcar encontro, ele sumiu. E provavelmente isso é porque a família dele é evangélica, acho que era por isso. Nossa, isso acontece bastante. Pois é, sabe por quê? Nossa, amei, porque vou falar aqui. Isso acontece bastante no mundo LGBT, vou falar principalmente no mundo gay, de acontecer exatamente nesse momento de marcar o date. E aí minhas hipóteses de acordo com minha vivência. Quer dizer, eu acredito que exista uma dificuldade, como você mesmo acredita que seja, de assumir uma relação, e eu falo assim, relação ou um comprometimento com a própria sexualidade e vivenciar a vida sexual, porque, cara, é uma luta que a gente acaba não é comprando, né, mas que a gente tem que enfrentar, na verdade, por ser quem a gente é, que muitas vezes a gente não tá preparado, por mais que a gente queira, ou pelo menos a gente sente que não tá preparado. E aí eu acho que, por mais que a conversa esteja bem e tudo mais, o marcar é meio que concretizar, causa medo, causa ansiedade, né? E é realmente muito difícil quando você vem de uma família com uma cultura homofóbica, mas também, sabe o que eu vejo acontecer bastante? Pessoas que elas conversam com todo mundo no aplicativo. Só que é pra massagear o ego, sabe? E elas não querem nada com nada, na verdade. E aí marca o date, mas na verdade quer só massagear o ego. E aí eu tenho vários pacientes que falam sobre isso, falam, será que isso é normal? Será que é uma coisa que acontece só comigo? E eu respondo, não acontece só com você. E na verdade acontece não só entre gays, acontece tipo entre héteros. Nossa, eu acho que é muito comum as pessoas só baixarem aplicativos pra massagearem o egos com likes, entendeu? E fica lá conversando e tal. Não é? Total, acontece. E eu acho que a explicação é bem essa, amigo. Assim, ó, quando a gente pensa a ideia de marcar um encontro, tem várias coisas aqui, né? Tipo, primeiro, será que ele realmente queria marcar um encontro? Ou ele só estava desconfortável de colocar um limite e dizer não? Gente, observem ao redor de vocês, os gays não dizem não. Fazem piadinha, fazem shade, desconversam, dão ghosting e muda de assunto, mas dificilmente são explícitos em dizer não. E acho que é isso, tipo, às vezes talvez ele até tivesse no calor da ansiedade. Eu queria bonitinho aqui. E daí chega na hora de se encontrar. Putz. É diferente, né? A gente precisa lembrar que gays são muito ansiosos e que a ansiedade sexual tá fritando, né, galera? Então, nem todo mundo que tá realmente, que marca o encontro e que diz que tá interessado, de fato está interessado. E não que você não seja uma pessoa interessante, mas às vezes a pessoa tá tão no desespero do negócio que não consegue perceber. Então, acho que tem esse ponto aí e triste, tá?
É uma pena que a gente não consiga colocar limites de uma forma melhor. Mas... uma pena, amigo. Uma pena que aconteça, amado. Próximo. O segundo relato, Jonah, eu vou ler aqui porque é um relato maiorzinho, mas eu acho interessante porque prova o ponto de que as pessoas dão sinais, muitas vezes, e também o outro ponto que a gente conversou sobre muitas vezes o próprio ghost não é sobre nós, mas mais sobre a pessoa. Mas vamos colocar o nome do nosso seguidor aqui de Heitor, não é Heitor, mas enfim. Ele ficava com um menino, eles tinham 17 anos, e isso foi ano passado, e na pandemia e tudo mais, eles conversavam todos os dias, sentiam que fluía e tudo mais. Até que o Heitor ficou com Covid, né? E aí ele ficou isolado e tudo mais, né? E esse menino, do nada, ele começou a ficar pilhado por ter medo de ter passado Covid pro Heitor, o menino que tava conversando. E aí ele começou a se afastar do Heitor por ter se culpando de ter passado o Covid pro Heitor. Olha que rolê. Olha todo o rolê. E ele estava se culpando e ao mesmo tempo se afastando do outro. E aí eles começaram a... nosso querido ouvinte Heitor começou a conversar com ele, explicar e tudo mais, que estava tudo bem, que não precisava ficar encanado. O problema é que eles até se acertaram, ficaram ok por algumas semanas e depois o crush do Heitor falou, simplesmente, que estava saturado porque ele estava se obrigando a conversar todos os dias. De acordo com o Heitor, ele nunca disse isso. Mas o crush do Heitor falou que existia uma obrigação entre eles e que ele não gostava dessa obrigação. Então ele ficou sem saber o que fazer. Até que ele sumiu, o crush do Heitor, e até hoje nunca mais apareceu. E ele falou que esse menino, o Heitor comentou que ele não... eu vou até ler aqui de novo. Ele tinha super autoestima, falava que não era atraente, e tinha, como que fala, uma educação bem rígida. Ou seja, eu acho que esse caso prova que, olha o tanto de sinais que a pessoa deu. Porque assim, uma questão do Covid que não tinha nada a ver, ele deu um jeito de ser um motivo de afastamento, né? Aí depois ele criou uma situação que não existia, né? Justamente para se afastarem. Então assim, são vários motivos, são vários sinais que às vezes a gente deixa de querer ver, de querer entender porque a gente quer continuar com a pessoa, mas que não que a gente seja obrigado a ficar pegando os sinais de todo mundo, mas que, poxa, salvaria a gente de tanta coisa. E outra coisa, essa questão da autoestima e tudo mais, que provavelmente, ou que esse ghosting que ele deu, eu não vou falar assim que foi o motivo do ghosting, mas provavelmente o ato de dar o ghosting, não necessariamente de afastar, o ato de dar o ghosting foi muito provavelmente pela baixa autoestima, que é o que você falou, né? Que a gente tem essa dificuldade. E essa atitude, essa dificuldade da gente poder se expressar, de falar o não, da gente colocar os limites, a gente não se sente capaz muitas vezes. E provavelmente essa pessoa não sentiu. Então, assim, pra gente levar menos pro nosso coração, que às vezes é um problema muito mais do outro do que a nossa, que a gente fica tomando pra gente, né? Desculpa, gente, foi confusa essa história, mas eu achei que valia a pena, que mostrou tanto assim mostra tanto da nossa... Não. E eu acho que a história revela algo bastante importante sobre o ghosting também. Do como muito provavelmente já tinha algo incomodando o rapaz muito antes do Covid. Tanto que ele se sentia cobrado a responder com frequência, mas ele não fez. Então perceba que o ghosting era uma estratégia de comunicar algo que era difícil para ele. Né? Que era, olha, muito possivelmente eu tô me sentindo pressionado, eu me sinto sufocado, eu preciso de espaço, desse jeito para mim não dá. Sabe? Trazer a responsabilidade dele de como o relacionamento é importante para ele, de como que ele gostaria que acontecesse. E daí ele não fala e simplesmente dá ghosting. Então,
Nota que tem vários elementos dessa história do que a gente conversou aqui no episódio de hoje. Olha só, esse foi o SEG de hoje, e vocês já perceberam que é uma loucura, né, gente? Então, sim, já fica de olho, porque na próxima semana, toda segunda-feira, rola lá no perfil do Podgay, toda segunda, rola no perfil do Podgay, uma caixinha onde nós recebemos os comentários, as perguntas, as histórias de vocês, por texto, por áudio. Então, acompanha, porque no próximo episódio tem mais SEG. E acho que era por isso hoje, né, Lucas? Vamos fechar esse episódio com indicações pra galera? A gente vai começar a dar indicação. Meu Psi indica. Psis indicam. E ó, eu não queria ter que fazer essa indicação aqui, mas eu sou obrigado. Eu não queria porque eu achei que eu não fosse precisar, mas aparentemente eu preciso. Gays, ouçam o novo álbum da Beyoncé. Por favor. Renaissance é tipo... meu Deus. É um orgasmo musical aquilo, é sério. Essa é a minha indicação do dia. Tudo que eu tenho pra dizer. E amigo, qual é a sua indicação pros nossos ouvintes? Cara, na verdade eu tava pesquisando a indicação aqui porque eu sou péssimo de lembrar e eu tinha esquecido que a gente tinha estabelecido esse quadro, né? Mas existe um canal no YouTube... Existe um canal no YouTube muito legal que eu acabei de lembrar, pelo amor de Deus, que... Eu não sei se... Acho que você até segue ele, Jonah, não sei, no Instagram, mas tem que ver. Que é o Gay Nerd. Se eu não me engano, o user dele é Gay Nerd. É isso mesmo. E ele fala sobre séries e filmes que são LGBTs, no geral, principalmente para homem gay. E que, tipo, é muito legal as análises que ele faz. Então, assim, é Gay Nerd. Pesquisem que vocês vão descobrir. Pesquisem no YouTube, principalmente, que é onde estão os vídeos dele. Isso, aproveitem e pesquisem que nem o Lucas tá pesquisando agora. Exatamente. 4 linhas do último vídeo do canal, só pra poder indicar. Mentira, eu já era inscrito. Nerd, ele é maravilhoso. Eu já era inscrito, tá? É porque eu não lembrava. Lucas, para de historinha mesmo. Eu pesquisando gay no Google, né? Jogando indicações de conteúdo gay. Eu parei clicando no primeiro link. Juro que não. Para, te conheço no de hoje. Juro que não. Bem teu tipinho. Olha só. Pra você que nos ouviu até agora e não nos deu ghosting, muito obrigado. Você é um amor. Espero que esse episódio tenha te ajudado e tenha feito sentido. Alguma frase que a gente tenha dito, pelo menos tenha feito sentido pra você. E se fez, compartilha para que esse conteúdo chegue em mais pessoas, para que mais pessoas possam falar sobre isso. E para que a gente possa olhar para o ghosting de uma forma menos autocentrada. Sabe? Nem tudo é sobre rejeição, às vezes a pessoa só tá passando por um momento difícil mesmo. E é isso. Lucas, quer comentar mais alguma coisa antes da gente acabar? Eu quero, me sigam na rede social, TikTok, Twitter e Instagram, _ Lucas De Vito, e no Tinder também. Você dando super um fechamento, um histórico, né? E eu só me divulgando. Mas é isso, né, amigo? Eu tô vendo. Cada um faz o que pode. Exatamente. Amigo, isso é sobre. E para as pessoas te seguirem, fala aí. No TikTok, Instagram e Twitter, @meupsiegay. E, gente, eu não estou no Tinder, inclusive estou bloqueado e fui banido do Tinder, mas isso vai ficar pro próximo episódio. Eu quero muito saber. Será que a gente faz o próximo episódio sobre Tinder? Nossa, seria legal, hein? Será? Dicas para um date matador? Olha, será? Não sei, vou pensar aqui, deixa pra lá. Mas é isso, galera. É isso. Beijos e obrigado quem ouviu até aqui. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.